Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente vai falar da lista de convocados do Koeman para essa data FIFA. A Holanda, que muita gente admira, historicamente falando, uma das, talvez a seleção mais renomada que nunca venceu uma Copa do Mundo, tem a sua lista de jogadores já divulgada, uma excelente lista de jogadores. Vamos começar pelos goleiros, tá? Temos Bijlow, Flecken e Verbruggen convocados. Desses três, dois já estão garantidos na Copa do Mundo, Flecken e Verbruggen. Bijlow ainda disputa uma vaga que eu acho que bem improvável ele ser esse dono dessa vaga. O Hofs, goleiro do Sunderland, tendência é que ele retorne para a data FIFA da Copa do Mundo, tá? Ele não foi convocado por conta de lesão, então encaminharia os três goleiros para a Copa. É isso. Então, o goleiro machucado, né, que vem jogando bem também, vem atuando bem, fora da data FIFA por lesão, retomaria para a data FIFA pré-Copa do Mundo, né, aquela já com o grupo já definido para ser esse terceiro goleiro, é? Terceiro goleiro. Terceiro goleiro. Laterais, os dois direitos já estão garantidos, Dumfries e Frimpong. Esses daí não tem nem como questionar. É. Na esquerda, fica a dúvida, porque o Ake está garantido e o Van de Ven está garantido. Só que vocês viram aí que eu coloquei ele como zagueiro. A Holanda não tem costume de chamar lateral esquerdo. Ela sempre chama zagueiros. O Van de Ven vem jogando os últimos jogos de lateral esquerdo, tá? Porém, com algumas ausências para a zaga, por exemplo, a lesão do De Ligt, fez com que o Rato, zagueiro barra lateral do Chelsea, fosse convocado, porém ele é mais lateral, então eu acredito que ele possa ser uma alternativa tanto como lateral quanto como zagueiro. Mas se for levar ao pé da letra, Ake e Van de Ven são os dois laterais esquerdos da Holanda para a Copa do Mundo e garantido já. E é questão muito boa, né, também, que nem o Van de Ven fazer essa questão do zagueiro do lateral. Mesma coisa que a gente fala aqui no Brasil muito, né? Jogador versátil, né? Que durante o jogo, quando vai mudar uma linha, vai subir o time, você tem esse jogador que faz o corredor também, mas que volta para se defender também dentro de uma área. Então você ganha muita coisa com o jogador que faz a lateral e também faz a zaga. Acredito que o teste do ato, nesse caso, é tipo assim, pô, com a lesão do De Ligt, posso não ter outro zagueiro à disposição, então eu posso levar um cara que faz lateral esquerdo e zagueiro, posso realocar o Van de Ven para a zaga, realocar o Ake, ou o próprio Ato ser convocado como zagueiro. Você Mas falando ganha tirando um da lateral, mas podendo colocar na zaga. Então tem que ter esse teste do backup, né? Que é a questão do rato. perfeito. E zagueiros, Timber, o próprio Van de Ven, já citado, Van de Ven, Van Dijk, Van Heck são garantidos na Copa do Mundo. Tá? O Van de Ven indo como lateral e o Ato sendo transferido para zagueiro, aí sim abre uma brecha para a zaga. No caso, o De Ligt é o favorito, porém está lesionado, volta muito em cima da Copa do Mundo, tem que ver a sua aptidão física, tá? É um jogador de confiança do Coman. E o De Vrij, acredito que talvez não esteja garantido na Copa do Mundo, mas esteja próximo, porque é um jogador experiente, é um dos únicos jogadores, ele e o Memphis são os únicos dois jogadores que jogaram duas Copas do Mundo pela Holanda, então tem uma questão de experiência aí. Os jogadores mais experientes do grupo, né? Que traz essa questão de liderança pro grupo. São jogadores com uma bagagem maior pela seleção, bem longevos na seleção também. Então é importante também mesclar, né? Ter os jogadores que estão tendo oportunidade para a primeira Copa do Mundo com esses jogadores que vão ser os líderes do elenco. Vou listar aqui os meias e os atacantes, depois a gente vai pro campinho tático. Meio campo teve Gravenberch, Koop Miners, Quinten Timber, né, o irmão do zagueiro Timber, Reinders, Schouten, Smith, Valente, e os atacantes tem Broby, Memphis Depay, Hakpo, Lang, Malen, Weghorst e Xavi Simons, que também é meio campo, mas eu coloquei ele no setor ofensivo. Vamos lá pro campinho. A Holanda que gosta, né, de ao longo da sua história sempre ter irmãos jogando junto na seleção, né? Os irmãos De Boer. É, Bom, aqui no campinho tático fica muito mais palpável até pra gente conseguir entender zagueiro, tá? Aqui volto a repetir, o Van de Ven pode ser convocado como lateral, o Ato aqui como zagueiro, o Delite pode entrar, a tendência é o Delite quando voltar a entrar nessa vaga. E perdão, até esqueci de informar aqui, deixa eu colocar, o próprio jogador que eu ia citar agora como possibilidade, o Gertruida foi convocado para essa data FIFA. O Timber, saiu a informação de que o Timber machucou, tá fora da data FIFA, o Gertruida entra. O Gertruida é mais um jogador que pode jogar de zagueiro e lateral direito.
tá? Então ele é um jogador que também concorre por essa vaga na zaga que o Ato entrou nesse caso, tá? O Ato aqui entrou no lugar do Delite, o Gertruida também pode brigar por essa vaga. Então, Vamos falar aqui do meio campo, como anteriormente dito, Gravenberch, Schouten, Quinten Timber e Reinders dessa lista são os garantidos. De Jong, do Barcelona, também está garantido, mas está machucado. O restante aqui disputa a vaga. Tá? A tendência aí 6 ou 7 meio-campistas de fato, dependendo da quantidade de defensores que vai ser convocado. A tendência aqui vão ser convocados 12, contando goleiros laterais e zagueiros, então 6 ou 7 meio-campistas vão ser escolhidos. Tá? O De Jong que ocuparia essa vaga aqui no lugar do Koop Meiners. O Koop Meiners esse que está sendo avaliado de novo. Algumas datas cifras ele fica fora, porém ele tem recebido minutagem na Juventus. Ele é um jogador que pode jogar tanto de 8, quanto de 5, quanto de 10, quanto de ponta, quanto de segundo atacante, e jogou na Juventus essa temporada de zagueiro algumas vezes. Então ele pode ir por essa polivalência. Tá? Valente e Smith mostram claramente uma procura por um jogador realmente para fazer essa função de meio armador, que também pode ser feita pelo Xavi Simons. O Coman pode ter a interpretação de que, opa, posso querer não levar nenhum dos dois aqui para levar o Xavi Simons, então acaba dependendo muito da opção de que o Coman vai ter para levar para a Copa. Tá? Então todos esses Koop Meiners, Valente e Smith brigam por ao menos uma vaga ou duas, contando com o retorno do De Jong garantido na Copa. é bem legal essa questão do Koop Meiners ser um jogador polivalente e extremo, né? Que ele faz praticamente tudo, né? Que ele fez ao longo da temporada aí. E isso é bom pra ele, que ele tá sendo reavaliado e ele também pode ser convocado por essa polivalência dele, né? Ele tem esse carta coringa a mais, porque ele pode usar. Falando do setor do ataque, Malen está garantido, assim como Xavi Simons, já dito anteriormente, Hakpo e Lang, que também já vejo como garantido. Um outro nome, acabei até esquecendo de citar, que pode pintar como um desses meias, é o Kluivert, do Bournemouth, que vem jogando aqui aberto, perdão, vem jogando mais centralizado, então é um jogador que, retornando, briga com o Valente Smith aqui também, por essa vaga do meio campo. Tá? Falando novamente do ataque, os dois pontas garantidos. No ataque, Weghorst e Memphis também garantidos na Copa do Mundo. Essa outra vaga, o Coman claramente quer um atacante, porém ele também não encontrou. Emega do Strasbourg foi testado, porém lesionou, e o Brobb, que já teve outras oportunidades, ele retorna após algumas convocações ter ficado de fora, e aproveitando essa boa fase dele no Sunderland, acredito que ele tem tudo o favoritismo para pegar essa última vaga do ataque. Aproveitando a boa fase para ser avaliado, né? Essa questão. Já jogou na seleção, já fez bons jogos, mas aí caiu, agora volta, né? Aproveitando a boa fase pelo clube, então, como você falou, tem tudo para ser o jogador que vai jogar, o 9 que ele procura, né? O jogador definidor que o Koeman procura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deu para entender mais ou menos como é que a Holanda tem como planejamento para a Copa do Mundo, jogadores em avaliação. Pode ter a possibilidade de jogar alguns momentos com uma linha de 5, a Holanda já fez nesse ciclo. Tá? É uma seleção forte que tem potencial, eu coloco também como uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo. Então é isso. Deem like no vídeo, compartilhem. Valeu, pessoal.